longo da história, a imaginação humana conjurou milhares de monstros. Os dragões de Avalon, o minotauro grego, leviatãs oceânicos, mulas sem cabeça, boitatás, lobisomens e muitos outros. Contamos aos nossos filhos que são apenas histórias inventadas e não há nada tão hedioso em nosso mundo. Mas será isso mesmo? Já dizia William Shakespeare, existem mais coisas entre o céu e a terra do que imagina nossa vã filosofia. Estaria errado um dos maiores escritores do nosso planeta? Giordano Bruno pagou com a vida ao ser questionado na fogueira da Inquisição, ao afirmar que a Terra não era o centro do universo e que poderia existir vida em outros planetas. Os relatos de aparições de criaturas misteriosas já somam milhares em todo o planeta. No Brasil não é diferente, e até mesmo tem certo destaque. Uma das mais interessantes e intrigantes lendas em todo o mundo é a do lobisomem, a qual seria a figura de um homem alto, magro, pálido, condenado a transformar-se em um enorme cão, branco ou preto, que sai à meia-noite, nas sextas-feiras de lua cheia, a vagar pelas ruas e estradas, atacando transeuntes descuidados. É isso mesmo, hoje o tema é lobisomem. Vamos falar sobre a origem da lenda, sobre histórias da zona rural e outros fatos que talvez não sejam simples histórias. Tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Afinal, aqui no Portal Fenômeno nós abordamos ufologia, ciência e mistérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, clique aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e ficar sempre antenado quando novos conteúdos com essa temática surgirem aqui no canal. E além de se inscrever e ativar o sininho, você pode se tornar um membro aqui do canal. É só clicar no botão Seja Membro, aqui embaixo do vídeo, e escolher um plano de adesão. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos aqui no canal, tenho certeza que você vai gostar bastante. E agora então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre as lendas, histórias que envolvem o mito do lobisomem. A transformação corporal de um ser humano em qualquer animal é fisicamente impossível. Contudo, a crença na existência do lobisomem é muito difundida, aparecendo não apenas no folclore brasileiro, mas praticamente em todo o planeta. No Brasil, é muito comum, principalmente em ambientes rurais, a difusão de histórias envolvendo lobisomens, narradas com riqueza de detalhes. Em Antônio Olinto, interior do Paraná, conta-se que existia um senhor chamado Burza, um homem barbudo e cabeludo com dificuldade de fala. Ninguém na região entendia o que ele falava, mas mesmo assim conversavam com ele. Contam os moradores mais antigos que certa noite algumas pessoas reunidas em uma casa viram um lobisomem. Eles conseguiram agarrá-lo e deram um jeito de amarrar o bicho, prendendo em um galinheiro. No outro dia pela manhã, foram ver a estranha criatura. E qual não foi a surpresa quando perceberam que ali dentro estava o velho Burza. Em Nova Cantu, também no interior do Paraná, os antigos moradores contam que em época de quaresma ninguém podia sair nas ruas durante a noite, pois havia um homem andarilho que virava lobisomem. Ele saía à noite e andava pelos quintais das residências, nos galinheiros, nos chiqueiros e nos currais. Os cachorros saíam correndo atrás do lobisomem, que se transformava num monstro barbudo, com rabo grande e que era o terror da quaresma. Esse ser estranho amedrontava as crianças e até mesmo os adultos, pois todos acordavam com os urros e gemidos estridentes. Os antigos diziam que para o lobisomem ir embora e saberem quem era o andarilho, devia-se jogar sal nele e mandá-lo vir buscar no dia seguinte sal emprestado. Curioso é que na manhã seguinte, o andarilho passava nas casas pedindo sal emprestado.
Em ambientes rurais, entre os moradores mais antigos, ou nem tanto, é comum relatos envolvendo lobisomem. Mas independente da região do Brasil ou mesmo de outros países, alguns pontos da história são coincidentes. Praticamente todos os relatos envolvem homens que se transformam em um animal horrível em noites de lua cheia. Em algumas regiões, principalmente em países europeus, fala-se que a transformação é completa e o infeliz transforma-se realmente em um grande lobo. Na Inglaterra, por exemplo, existe um conto envolvendo um pequeno vilarejo cuja população ficou assustada com a aparição de um grande lobo, branco e muito feroz, que atacou numerosos moradores da região, chegando a morder alguns descuidados. As autoridades locais vasculharam as casas dos moradores em busca do animal, achando tratar-se de um cão, mas nada foi encontrado. A busca expandiu-se nos vilarejos próximos, mas não foi encontrado nenhum animal com as características e porte do animal agressor. Embora a busca tenha fracassado, o animal voltou a surgir, desta vez tentando atacar um morador da região, que rapidamente o encurralou em um beco sem saída. Imediatamente ele pegou sua bengala, com ponta de chumbo, e golpeou a criatura, que em meio a um grito agoniante, desapareceu. Pouco depois, em uma casa próxima, uma mulher gritou pedindo ajuda, pois ela acordou com seu marido, esvaindo-se em sangue, com um ferimento na cabeça. Após ser atendido e recobrar a consciência, o homem disse ter tido um pesadelo e que teria se transformado em um grande cão ou lobo e atacado um homem desconhecido. As histórias e lendas atuais envolvendo lobisomens tiveram início na Antiguidade Clássica. Na Grécia Antiga, havia a crença dos Vrykilacas, mortos que voltavam do túmulo e agiam como vampiros. Vrykolaca é uma palavra derivada de Vibikladilaka, um termo antigo de origem eslava, que significa pessoa que veste pele de lobo. Roma Antiga absorveu muitas lendas, histórias, mitos e aspectos culturais gregos, reformulando-os sob outra denominação, embora a essência estivesse ali presente. Entre os romanos havia o chamado versipélio, algo muito semelhante ao atual lobisomem. Durante a Idade Média, enquanto histórias de vampiros assombravam a Transilvânia, na Europa Ocidental corriam histórias de homens que se transformavam em lobo. E no ano de 1541, na Itália, um homem foi morto, suspeito de ser um lobisomem. Em 1764, começaram a circular notícias de que um grande lobo estava atacando e matando animais e pessoas em Gévaudan, centro-sul da França. Os ataques, que cobriram uma área de 90 por 80 quilômetros, eram cometidos por uma criatura que tinha dentes formidáveis e uma grande cauda, segundo relatos de testemunhas oculares. Os ataques foram intensificando-se, gerando pânico nas áreas afetadas. Em junho de 1767, o Marquês d'Upshur, morador da região, reuniu centenas de caçadores e mateiros, espalhando-os pela área de incidência. Na noite de 19 de junho, a fera atacou os integrantes de um desses grupos. Jean Chastel, um dos integrantes do grupo, suspeitava que o animal fosse um lobisomem e, por isso, já havia carregado sua arma previamente com balas de prata. Com o surgimento do animal, ele apanhou sua arma e disparou no peito da criatura, que caiu morta. Quando abriram o corpo, encontraram restos de uma jovem atacada pouco antes, naquela mesma noite. Ao longo de 3 anos, muitos moradores da região haviam sido mortos, e o governo havia gastado 29 mil libras, uma fortuna na ocasião, nas tentativas de matar a criatura. Nas Américas, na visão dos colonizadores e seus descendentes, a transformação seria incompleta, e o resultado seria uma mistura de humano com lobo, na maioria das vezes bípede. Curiosamente, os povos nativos das Américas tinham mitos descrevendo basicamente a mesma coisa.
Homens que em determinadas noites transformavam-se em um grande animal peludo, com grandes dentes e garras. Entre os povos nativos Navarro, no estado de Utah, existe a lenda dos Skinwalker, feiticeiros que assumiriam a forma de um lobo. Entre as tribos guaranis na América do Sul, ele era conhecido como lobisomem. A partir das tradições orais de diferentes povos, se construíram narrativas sobre o mito do lobisomem. Entre nós, brasileiros, essas narrativas têm forte influência católica. Esta triste sina seria imposta ao sétimo filho, que, caso não fosse batizado pelo irmão mais velho, viria a se transformar em um lobisomem. Em algumas regiões, o lobisomem se transforma à meia-noite de sexta-feira em uma encruzilhada. Depois de transformado, sairia à noite, procurando sangue, matando ferozmente tudo que se move. E antes do amanhecer, ele procura a mesma encruzilhada para voltar a ser humano. Em algumas regiões, afirma-se que eles têm preferência por bebês não batizados, o que faz com que as famílias batizem suas crianças o mais rápido possível. No interior do estado de Rondônia, conta-se que o lobisomem, após se transformar, tende a atravessar correndo 7 cemitérios até o amanhecer para voltar a ser humano. Caso contrário, ficará em forma de besta até sua morte. O escritor brasileiro João Simões Lopes Neto escreveu assim sobre o lobisomem. Diziam que eram homens que, havendo tido relações impuras com as suas comadres, emagreciam todas as sextas-feiras, alta noite, saíam de suas casas transformados em cachorro ou em porco, e mordiam as pessoas que a tais deshoras encontravam. Estas, por sua vez, ficavam sujeitas a transformarem-se em lobisomens. Há também quem diga que um oitavo filho, que tem mais 7 irmãs mais velhas, se torna um lobisomem. A primeira transformação ocorreria na noite de Quinta-feira Santa, após o infeliz completar 13 anos. Uma outra forma de se tornar um lobisomem é ser mordido pela criatura. Em algumas regiões existem, inclusive, formas de se identificar, se proteger ou matar um lobisomem. Pessoas pálidas, com orelhas compridas e nariz empinado, indicariam que alguém pode ser um lobisomem. Caso um lobisomem invada seu quintal, recomenda-se jogar sal, pois isso o espantaria. Além disso, orações católicas e o sinal da cruz a espantariam para longe. Entre as várias formas de se matar a criatura, uma delas seria dando um tiro no seu dedo mindinho. Em outras partes do corpo, ele seria invulnerável para armas de fogo convencionais. Apenas uma bala de prata, ou uma bala benta, ou mesmo uma bala envolvida em cera de vela, poderia feri-lo. Na versão francesa, o método indicado seria o de extrair 3 gotas de sangue do lobisomem, em sua fase lobo. Já no folclore canadense, seria indicado um exorcismo, no qual se invoca o nome de Jesus Cristo, e por 3 vezes se chama o nome de batismo do infeliz que se transforma no lobisomem. Mesmo em tempos atuais, não é difícil encontrar relatos de aparições de lobisomens, mesmo em ambientes urbanos. O jornal Diário da Região, página 5, de 14 de abril de 1996, traz a seguinte manchete: lobisomem deixa moradores de Poloni em pânico. Poloni é uma pequena cidade no interior do estado de São Paulo. Em 24 de abril de 1996, um vigia noturno, que não quis se identificar para a reportagem, relatou que fazia uma ronda de bicicleta, passando próximo ao cemitério da cidade, quando foi derrubado por uma grande criatura peluda. A história se espalhou, gerando medo pela cidade. Como nenhum outro relato foi feito, a história foi caindo no esquecimento. A revista Isto É, número 1314, de dezembro de 1994, relata que na noite de 21 de novembro de 1994, moradores da cidade de Registro, no interior de São Paulo, ficaram em polvorosa. Era a noite de lua cheia e uma moradora do bairro Vila Nova foi internada no Hospital São João com feridas por todo o corpo. Rapidamente, espalhou-se o boato de que a vítima fora atacada por um lobisomem, que teria também matado alguns animais na região. Inclusive, algumas pessoas na cidade alegaram ter visto a mítica criatura.
As descrições variavam conforme o autor, e como não houve mais ataques nem testemunhas, a história foi deixada de lado. O Jornal Diário de Pernambuco, de 25 de março de 2001, informa que a população da cidade de Canhotinho, em Pernambuco, ficou intrigada com uivos que estavam sendo ouvidos durante a noite e com a estranha agitação dos cães. Em 10 de março daquele ano, um carneiro foi encontrado morto, com ferimentos e mordidas no pescoço, no bairro Coab. Não demorou muito e algumas pessoas começaram a relatar a presença de uma estranha criatura peluda em diferentes regiões do município. Em Três Lagoas, no Mato Grosso, Wilson Dourado de Paula, na época jogador de futebol do Comercial de Campo Grande, retornava de um baile por volta de 1h30 da madrugada de 6 de março de 1995. Ele caminhava por uma rua deserta, rodeado de matagais e sem iluminação. Em meio ao caminho, ele ouviu um gemido e logo viu uma criatura peluda de aproximadamente 1,5 m de altura. Assustado, ele pegou um tijolo e jogou contra a criatura e saiu correndo. Ao olhar para trás, ele viu que a fera corria atrás dele, aos pulos. Em dado momento, a criatura foi cercada e atacada por cães da região, e assim o jogador pôde fugir. O Wilson Dourado chegou em casa muito assustado e contou o que havia acontecido para sua mãe. E tanto ela quanto o irmão do Dourado passaram o resto da noite acalmando o rapaz. A revista Isto É, número 1395 de junho de 1996, relata a história do lobisomem de Passos. Ela noticia que José da Silva, vulgo Zezito, havia sido preso, acusado de vários ataques atribuídos a um lobisomem na zona rural de Passos. Ele foi considerado o autor dos ataques por ser mendigo, tendo problemas mentais e por morar em uma área de mata próxima aos locais onde os casos ocorreram. Mas ele acabou sendo solto porque nenhuma das várias vítimas o reconheceu como o autor dos ataques. Além disso, enquanto ele esteve preso, novos ataques ocorreram. Luciano Olímpio dos Reis foi uma das vítimas da estranha criatura, e em entrevista à revista, ele relatou da seguinte forma: Eu estava na estrada, indo para casa. Era perto da meia-noite. Ele veio pela frente e me empurrou. Dei um chute forte, mas ele nem se mexeu. Saí correndo, topei com um cavalo e, quando olhei, o lobisomem tinha ido atrás do cavalo. A criatura era forte e estranha. Tem mais ou menos 1,80 metros de altura e é mais forte do que eu. Tem um cheio esquisito, parecido com coelho. É peludo como um macaco e tem unhas finas, que nem gato. Aqui na região de Curitiba existem inúmeros casos de lobisomens. O nosso saudoso Gevaer, editor da revista UFO, certa vez investigou um caso ocorrido na região de Almirante Tamandaré, ao norte da cidade de Curitiba, em que um lobisomem apareceu e deixou marcas na porta de uma casa. Um fato semelhante aconteceu no ano de 1983, lá no bairro Fazendinha, quando vários moradores da rua Viriato Corrêa foram sobressaltados com os gritos de uma mulher e os uivos de uma estranha criatura. Assustados, eles foram até as janelas de suas casas e viram uma moradora da rua sendo perseguida por um animal muito grande, um animal peludo e muito grande, que já tinha arranhado essa moça e já tinha rasgado parte da roupa dela. Então ela veio correndo e entrou para dentro da casa dela, fechando rapidamente o portão e a porta de acesso. E esse misterioso animal, ele então invadiu o terreno da casa, ele pulou um muro de um salto, sem encostar no muro, simplesmente pulou e foi direto para a porta, tentando arrombar a porta, arranhando e deixando várias marcas de garras nessa porta. E aí, não conseguindo entrar nessa porta, esse estranho animal acabou saindo e desapareceu. E aí a imprensa tomou conhecimento e divulgou essa história, fizeram vários registros fotográficos da porta e dos arranhados que tinham ficado ali. E aí então a família resolveu incinerar essa porta junto com um ritual de exorcismo para apagar qualquer coisa ruim que tenha ficado ali diante dessa aparição. E esse não foi o único fato coberto pela imprensa paranaense, principalmente a imprensa curitibana. Aqui você está vendo uma outra reportagem de jornal do ano de 1975, falando sobre a aparição de lobisomem na região do bairro Cajuru e bairro Tarumã. O bairro Tarumã é onde fica
o Jockey Club. Naquela época o Jockey Club já funcionava ali. E mais ou menos na mesma época, vários animais do Jockey Club apareceram mortos em circunstâncias estranhas. Em janeiro de 1999, aconteceu um fato semelhante no bairro Uberaba, quando várias pessoas durante a noite ouviram gritos e uivos de um animal, e quando saíram na rua para observar, viram o que seria o lobisomem passando pela rua. Em vários locais onde ele passou, ficou um muco, uma gosma esverdeada, que infelizmente não foi coletada para análise. Aquela gosma acabou se desfazendo, mas muitas pessoas viram aquilo. Isso é um fato ocorrido no ano de 1999. E talvez o caso mais impressionante seja o caso Gerbin, ocorrido em Joinville, Santa Catarina, em 3 de junho de 1999. Um agricultor andando pelas estradas da região à noite foi atacado por um estranho animal. E ele acabou morrendo em função dos ferimentos causados por esse animal. Nós obviamente não vamos trazer as fotos aqui para vocês, são fotos bastante pesadas. Em outro momento a gente faz um vídeo específico sobre esse caso. Mas os peritos que analisaram o corpo e analisaram o local da morte não conseguiram explicar que tipo de animal teria causado aquilo, porque ele não se enquadrava em ataques de cães ou de felinos, era algo diferente, não se enquadrava no padrão desses dois grupos de animais que costumam atacar pessoas ali na região. Então o caso permanece um mistério até hoje. E assim então chegamos ao final de mais um programa especial sobre lobisomem. Espero que você tenha gostado. E se você gostou e não é inscrito aqui no canal, obviamente aproveita e se inscreve agora, clica ali no sininho para receber as notificações e ficar antenado quando novos conteúdos com essa característica, com essa temática surgirem aqui no canal. E convido vocês também, você que está chegando hoje, vocês que já fazem parte aqui do canal, a se tornar um membro assinante aqui do canal. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos e assinando o plano extraterrestre ainda você tem desconto na loja Skinwalker, uma loja muito legal que estamos lançando em parceria com o podcast Acredite Se Quiser. Lá tem muito material legal sobre ufologia, sobre outros temas também, e você vai conseguir um desconto bem bacana sendo um membro aqui do canal, obviamente. E aqui na descrição do vídeo você encontra link para o nosso Apoia-se, que é outra forma para ajudar aqui o canal a se manter e sempre crescer, levando informação de qualidade para todos os rincões da internet mundial. E também na descrição do vídeo você encontra o link para o nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal onde você vai ser muito bem-vindo. Muitas pessoas lá que participam, trazem notícias, informações, vídeos e muita coisa legal lá. Você vai ser realmente bem-vindo. Certo? E assim ficamos por aqui no programa de hoje. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. E lembre-se, continue com os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente. Abraço. Tchau.